Salve galera, bem-vindos ao LMA Esportes, eu sou o Lelis. Hoje estarei com vocês nesse vídeo aqui didático, vamos dizer assim, né? Ontem a gente fez uma entrada ao vivo no jogo do Lazio e do Milan no intervalo, né? Buscando uma duplinha ali do Charleroi para marcar no segundo tempo e o De Graça para marcar no segundo tempo ali no jogo da Holanda. Uma duplinha ali que envolveu dois times e deu uma odd de 2,36, se não me falha a memória agora. Bom, tá o print aí na tela do momento que a gente fez a entrada, né? E aí o pessoal ficou pedindo bastante pra gente poder, assim, dar uma exemplificada, assim, do que realmente a gente busca aí nos gráficos da Corner Pro quando a gente faz esse tipo de entrada, né? Então, o que a gente analisa, o que a gente vê aí no gráfico, que nos levam, que nos dão indícios aí, que essa pode ser uma ótima entrada aí para fazer durante o jogo. Bom, se sai o gol ou não, galera, não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente saber porque a gente não está jogando, a gente não está em campo ali, né? Chutando a bola no gol, fazendo as jogadas, né? Mas o que a gente pode ver é indícios assim de que isso possa acontecer no jogo. Então isso faz com que a gente trabalhe muito esse mercado de duplinhas aí no intervalo. Então eu vou mostrar para vocês de forma mais ou menos aí de uma forma geral aí como é que eu analiso aí o gráfico da Corner Pro para buscar esse tipo de entrada, tá bom? Que são ali geralmente está no intervalo, né? Tá rolando o joguinho ali. Aí você pega uma odd de 1,43 mais ou menos, 1,53 do outro e cruza os dois lados, aí dá uma odd bem legalzinha para a gente poder trabalhar o intervalo, certo? Então vamos lá para o gráfico que vocês vão ver. Então essa aqui é a tela, né, ali está em destaque em vermelho a entrada que a gente fez ali, que era o Charleroi e o De Graça para marcar no segundo tempo uma odd de 2,26, certo? Então vamos aqui lá para a Corner para vocês verem como é que funciona esse tipo de entrada aí na prática, como é que a gente olha o gráfico para pegar esse tipo de entrada, tá bom? Deixa eu só trocar a tela aqui e a gente já volta. Então bora pro que interessa, galerinha. Estamos aqui no gráfico da Corner Pro, na página do jogo do Charleroi contra o Michelin, né, que foi o jogo que nós fizemos ontem, uma das pernas, né? Então, o que a gente pode de cara pensar aqui, pessoal? Que aqui em cima, na parte superior, a gente vai ter um gráfico de pressão do jogo. O que é isso, gráfico de pressão? Significa ali o quanto o time esteve próximo do gol, o quanto que ele esteve com a bola, essas coisas todas aí que você já sabe. São as barrinhas aí, quanto maior a barrinha, mais próximo do gol ele esteve. Se a gente pegar aqui do minuto 0 até o minuto 45, que foi a hora que nós fizemos a entrada, o que a gente vai perceber aqui? Teve um domínio amplo aqui do time do Charleroi, né? Jogando em casa aí na sua torcida, exerceu ali boa parte do domínio no HT, somente ali num pedacinho do início do jogo que o Michelin deu uma equilibrada, mas depois o HT inteiro aí já foi dado aí para domínio do Charleroi. E quanto mais alta tiver a barrinha ali, mais próximo do gol ele esteve, certo? Então aqui já é um bom sinal aqui para a gente buscar um gol do Charleroi no segundo tempo. Mas não é só isso, a gente pode juntar esta barra, esse gráfico de pressão, com o gráfico de calor aí que a Corner Pro oferece também para a gente. E aqui no gráfico de calor a gente pode mover aqui a minutagem para saber aí exatamente o que acontece ou o que aconteceu dentro do jogo. Então a gente vai pegar aqui minuto 0, claro, não tem nada acontecendo, né? Vamos lá para o minuto 45, que foi a hora que a gente fez a entrada. Então vamos nos mover a barrinha aqui até o 45. Pronto, chegamos aqui no 45 e aí o que a gente vai ter aqui, galera? O que vocês podem ver de cara aqui? O mapinha de calor. Olha o tanto de chance aqui, o tanto de vezes que o Charleroi esteve dentro da área aqui do nosso amigo Michelin. Isso aqui já é um indício para gols aí no segundo tempo. Enquanto que o Michelin teve ali somente algumas vezes dentro da área, pouquinhas vezes, mas olha o tanto de vezes aqui que o Charleroi teve dentro desta área. Então aqui já fica bem claro aqui que um gol do Charleroi era o que a gente buscaria no segundo tempo e foi isso que fizemos. Então desta forma aqui nós analisamos o jogo e percebemos aqui que o Charleroi tinha ali uma boa intenção para fazer esse gol. Claro, intenção de fazer gol não quer dizer que vai fazer o gol, pessoal, porque isso aqui é um gráfico que a gente analisa o que passou no jogo, certo? E o que pode vir para frente, pode vir qualquer coisa pela frente, né? Os times podem mudar a postura de jogo no intervalo, pode fazer alteração, então pode ter um monte de coisa acontecendo, pode ter uma expulsão, pode ter um pênalti mal dado, então tem tanta coisa, tanta variável que pode acontecer no jogo aí, que a gente não tem como, vamos dizer assim, descobrir assim, né? Porque é só assistindo o mesmo jogo. Mas como a gente estava trabalhando lá no jogo do Milan e da Lazio, isso aqui foi uma forma da gente fazer
uma entrada olhando graficamente a partida, sem realmente estar assistindo o jogo, correto? Então, essa aqui foi a forma que nós chegamos para analisar esse jogo e buscar este gol. Mas aí fala, mas tinha 2 jogos na dupla. Sim, tinha 2 jogos na dupla. Então vamos lá para o segundo jogo, que vocês vão entender também como é que a gente foi lá e buscou essa outra perna da dupla. Deixa eu mudar aqui o slide e a gente já volta. Bora lá, turma, então, para o segundo jogo, que foi o jogo do Vitesse contra o De Graafschap. O jogo lá na Holanda, que também colocamos na nossa dupla. De imediato a gente já vai lá para o gráfico de pressão. E vamos poder ver ali o que aconteceu até os 45 minutos do jogo. Foi um jogo que teve um certo domínio do De Graafschap, né? Chegou a fazer um gol, chegou a tomar um gol, então ficou 1-1 esse HT. E teve alternâncias, né? Teve uma alternância ali, primeiramente ali o De Graafschap fazendo ali a pressão, depois tomando pressão aí um bom tempo e depois voltou ali a exercer mais um pouquinho de pressão aí até o final do HT. E então ali foi um HT que teve um gol aí de cada lado, e fora isso ainda tivemos ali para completar aí o nosso gráfico, né? Tivemos aqui, ó, remates no gol, né? Tivemos um remate aqui a baliza e outro remate a baliza aqui do time da casa, o Vitesse. Então ele arrematou 2 vezes para a baliza durante o primeiro tempo e fez um gol ali. Agora aqui que a gente vai olhar aqui o do De Graafschap, ele arrematou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a baliza. Então nesse 1-1 aí que teve, ele arrematou 6, arrematou muito mais que o time aí da casa. Então esse foi o cenário que a gente teve no primeiro tempo. E aí, partindo disso, a gente foi buscar aí no segundo tempo o gol do De Graafschap, né? E esse gol ocorreu lá no final do jogo. Foi lá no minuto mais ou menos 86 ali para 84. 84, 85, 86. Foi naquele intervalinho de tempo ali. Certo? Então o que ele teve aí? Teve um domínio dividido no primeiro tempo, sim, dividido, mas teve muita mais chance de gol do que o time da casa. E a gente vai vir aqui no nosso gráfico de pressão, né? Aliás, no gráfico de calor, e vamos aqui colocar até o minuto 45, que vocês vão entender melhor aí o porquê a gente fez a entrada. Aqui, tá vendo? Aqui o minuto 45. Nós juntamos a informação que tínhamos lá em cima, né, dos chutes. Teve muito mais chutes aí que o time da casa. E olhando o gráfico aqui, a gente pode perceber que ele teve muito mais aí próximo do gol do que o time da casa, né? Olha, só de pontinho preto aqui teve 1, 2, 3 aqui, bem próximos da área. Então isso aqui significa o que ele teve muito próximo de marcar gols aqui. E está justificado lá nos chutes que teve, né? Então essa foi a forma que a gente conseguiu aí encontrar aqui essa possibilidade de gol para o De Graafschap. É claro que aqui era um jogo equilibrado, não estava tão assim notório pro De Graafschap, né? Somente ali através de chutes é que ele chutou muito mais que o outro, mas o jogo em barra ali de pressão estava mais ou menos equilibrado, né? Mas no gráfico de calor a gente vê que teve uma certa dominância maior do De Graafschap. Então foi isso que a gente fez, juntou uma coisa com a outra, buscamos aí os gols da dupla e acabou por final aí a dupla batendo, né? Uma odd de 2,36. Então toda vez que a gente olha aí para gráfico, o que a gente vai olhar? Vai olhar o gráficozinho lá de barra, né? O gráfico de pressão, ver ali as barrinhas, como é que foi o time se postou aí no primeiro tempo. Vamos lá olhar o mapa de calor também e perceber ali quanto que ele teve próximo da área, né? Então todo time que fica próximo da área ali tem chance maior de fazer gol, né? Principalmente o time que está muito mais dentro da área que o outro, né? Que a gente pode perceber aqui que no primeiro tempo aqui teve muito mais próximo ali o De Graafschap do que o Vitesse. Então foi isso que a gente foi buscar no jogo, buscamos o gol ali, o gol saiu e nossa dupla cumpriu. Então toda vez que tiver uma duplinha aí fazendo para vocês fazerem, quem tem aí o Corner Pro pode vir aqui, dar uma olhadinha nos gráficos, dar uma olhadinha ali no gráfico de pressão, aqui no mapa de calor, e a partir disso você pode aí tomar um rumo para fazer uma entrada bem embasada, tá bom? Não quer dizer que vá bater, porque eu já falei para vocês, o jogo tem muita variável, mas quando você está fazendo um jogo já e você não pode assistir o outro, isso aqui é uma forma de você poder aí usar o gráfico aí da Corner Pro a seu favor durante aí as partidas que você estiver acompanhando. Beleza, galera? Então eu vou ficar por aqui, espero que aí o vídeo seja uma forma de dar mais um input aí para vocês durante as suas lives aí, durante as transmissões aí que vocês pegarem, certo? Ficamos por aqui então, e depois voltamos com mais vídeo aí didaticamente para vocês poderem fazer, ok?
Um abraço, então, seguimos lá. E hoje teremos live, hein? 3 lives hoje e mais aí o sorteio da Copa, hein? Tamo junto? Então, espero vocês aí mais tarde no canal para as lives. Obrigado, um abraço e tamo junto.